Romanos 8,37, vou ser bem objetivo. Romanos 8,37, o Fábio me deu só até meia-noite, eu vou aproveitar bem meu tempo. Não, brincadeira. Romanos 8,37 diz assim, olha, presta bem atenção. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga assim comigo, bem forte, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Cutuca esse crente aí perto de você, diga, você é um mais que vencedor. Diga para ele assim, você não é um vencedor não, você é mais do que vencedor. Amém? Muito bem, irmãos, essa palavra, assim, o tema que Deus colocou no meu coração é como nasce um herói. Como nasce um herói. Diga assim, como nasce um herói. Porque eu sou muito apaixonado pelo apóstolo Paulo, né? Inclusive o nome de um dos meus filhos é uma homenagem ao apóstolo Paulo, né? São as duas pessoas que eu mais amo, assim, que eu mais admiro nessa terra, dois homens que eu mais admiro nessa terra, que é o meu pai João e o Paulo apóstolo. Eu coloquei o nome do meu filho de João Paulo, né? Então eu sou muito fã do apóstolo Paulo, e esse cara foi um herói, um verdadeiro herói. E eu quero mostrar para vocês aqui como que ele foi um herói. Olha só, logo no comecinho do ministério dele, ele converte em Atos 9, 4 capítulos depois o cara já está aprontando contra o inferno, né? Ele está pregando ali, 4 capítulos depois já, logo, e aí ele vê um cara, um paralítico, ele vê que o cara tem fé e ele dá uma ordem para o cara, apruma-te direito sobre os teus pés, e ele soltou e dava glória a Deus. O cara já foi curado, logo no comecinho do ministério dele. Outro dia ele estava pregando, 2 capítulos depois, e tinha uma mulher lá, atrapalhando a pregação, cheia de demônio. Ele disse para ela assim, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te dela, e na mesma hora o demônio saiu. Pensa, eu estou falando de um novo convertido, eu estou falando de um cara que acabou de converter. Olha só, presta atenção, o cara acabou de converter, o cara já está curando enfermo, o cara já está expulsando o demônio. Aí ele foi preso porque ele expulsou esse demônio, você sabe disso. Ele foi parar na cadeia, ele e o Silas. E quando ele estava lá, eles fizeram uma oração tão poderosa que a Bíblia diz que veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Que crente, não é? Que crente poderoso. Irmão, esse cara não passou por um grande processo para ele se tornar um crente poderoso. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Ele se tornou um herói. Agora olha só, até os inimigos do Paulo diziam dele assim, Atos 17:6, este que tem transtornado o mundo chegou até nós. Irmão, vou jogar uma praga sobre a sua vida nessa noite, que o mundo fale isso de você. Né? Esse crente que tem transtornado o mundo chegou aqui na nossa empresa, chegou aqui na nossa cidade. Os inimigos dele falavam isso dele. Olha só, a Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e os aventais do seu próprio uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das pessoas e os espíritos malignos se retiravam. Diga glória a Deus. Irmãos, até no inferno o apóstolo Paulo era famoso. Um dia um pessoal lá estava tentando expulsar um demônio em nome de Jesus, que Paulo pregava. O demônio falou assim: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O Paulo era famoso no inferno. Irmãos, ele ressuscitou um cara. Um dia ele estava pregando, o cara caiu da janela do 3º andar, ele foi lá e ressuscitou o cara. Esse Paulo, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse camarada aqui, irmãos, e o legado que esse cara deixou? Ele deixou a carta aos Romanos, que é o maior tratado de teologia da Bíblia. Foi por causa que o Martinho Lutero, lendo essa carta, que ele descobriu que a salvação era somente pela fé, a justificação era pela fé, e ele revolucionou o mundo. Quem está me entendendo? Através de uma carta que esse camarada deixou para a gente. Um outro católico, estudando a Bíblia, o Agostinho, estudando a Bíblia, para usar a Bíblia, para perseguir o Evangelho, lendo a carta aos Romanos, se converteu também.
e ele é um dos pais da igreja, o Santo Agostinho. Irmão, esse Paulo é um herói ou não é? Esse cara é fantástico. Agora deixa eu te dar uma boa notícia hoje à noite. Deus não faz acepção de pessoas. Ele mesmo disse isso em Romanos 2,11. Deus não faz acepção de pessoas. Cada um de nós aqui tem potencial para ser um herói. Quem está me entendendo? Amém? Eu quero te mostrar hoje à noite como nasce um herói, não é? Eu quero te mostrar que isso não está longe de nós. Essa coisa que o apóstolo Paulo fazia, de expulsar demônio, não é? De ser famoso no inferno, de ressuscitar os mortos, sabe? Essa coisa que esse novo convertido fez, de curar um paralítico, logo no comecinho do ministério dele, sabe? Isso não está longe de nós. Agora, eu quero te mostrar essas 3 atitudes que o apóstolo Paulo praticava na vida dele. Ele, na verdade, ele descobriu isso, irmãos, e nós precisamos descobrir isso. Esse é o segredo para que a gente realmente seja um crente relevante, seja um crente que o inferno tem medo da gente. Quem está pronto? Amém? Então, vamos lá, vamos ver comigo aqui essas 3 coisas que o apóstolo Paulo descobriu. Esse é o segredo da nossa vida cristã. Irmão, se a gente entender isso hoje à noite, olha, eu penso que o inferno já está com medo. Eu penso que o inferno já está estremecendo. Porque se você descobrir isso, crer nisso e praticar isso, você vai dar muito trabalho. Amém? Vamos ver então a primeira coisa que o apóstolo Paulo descobriu. Diga comigo, assentar. Foi assim que nasceu o herói Paulo. Ele descobriu esse poder de assentar. Eu vou te explicar. Vamos ver comigo aqui Efésios 1:20. Efésios 1:20, acompanha comigo, diz assim, olha: Deus exerceu seu poder em Cristo. Como? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita. Diga, fazendo-o sentar. Deus fez Jesus sentar. Quando que a gente senta? Depois que a gente fez a obra, não é? Depois que você trabalhou, depois que você fez algo, você descansa, você senta. Depois que Jesus cumpriu a missão dele, quando ele disse, está consumado, quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele ressuscitou, então ele foi para assentar à destra de Deus, ou seja, já estava cumprida a missão. Então Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Meu Deus, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso. Ele está assentado acima de todo o poder, de toda a autoridade. Agora, pastor, o que isso tem a ver comigo? Está aqui, Efésios 2:6. E juntamente com Ele, que está sentado, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, a vida cristã não começa com um fazer. A vida cristã começa com um assentar. Quem que está ensinando isso para a gente? O herói, o apóstolo Paulo. É ele que está explicando isso para a gente. Porque eu vejo muito isso na realidade da igreja. As pessoas querendo fazer para merecer. As pessoas se esforçando muito, sabe, na força do seu próprio braço. Não, irmãos, o apóstolo Paulo entendeu. Não, peraí. Não, Jesus fez a obra. Eu só preciso desfrutar disso. Eu só preciso tomar posse disso. O cristianismo não começa com um faça, mas com um grandioso já foi feito. Ele já fez. Sabe, irmãos, essa figura está lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis. Deus fez o mundo, não tem nada na Bíblia, irmão, para nosso entretenimento. Tudo é ensino. Deus fez o mundo em quantos dias? Não é? 6 dias. No 7º dia, o que é que ele fez? No 7º dia, descansou de quê, irmãos? Se Deus é espírito, ele estava cansado. Nada a ver, mas não é isso. Na verdade, Deus queria ensinar para o homem, para ele descansar. Então, agora veja bem, quando foi que Deus fez o homem? Qual foi o dia que Deus fez o homem? No 6º dia. Deus fez o homem no 6º dia. Então, quando o homem abriu o olhinho, no final da tarde já,
na virada do dia, quando ele abriu o olho, quando Deus soprou na narina dele o espírito de vida, e ele se fez um ser vivente. Quando ele abriu o olho, era feriado. Quem está me entendendo? Aí isso é um ensino. Aí o homem já acorda, porque nós somos assim, muito ativos, a gente quer fazer. Aí o homem pergunta para Deus: Senhor, e o que é que a gente vai fazer? Ele diz: hoje é folga, hoje é descanso. Isso é um ensino para nós. Quando foi, irmãos, que olha só, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é muito tremendo. Só porque a obra de Deus da criação estava terminada, é que a vida de Adão podia iniciar. Quem está me entendendo? Quando Jesus diz assim, ó, está consumado na cruz, aí a nossa vida pode começar, a nossa nova vida pode começar. Quando que a gente começa a nova vida? Quando a gente entende que Ele já fez a obra, que a gente só tem que descansar na obra que Ele fez. Quem está me entendendo? Agora eu vou colocar de uma forma mais prática. O que o apóstolo Paulo descobriu? Em que áreas da vida dele ele descansou? Irmãos, e é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos praticar hoje aqui. Então vamos ver comigo aqui, olha. O que o apóstolo Paulo descobriu? Ele descobriu assim, olha, como que é assentar? Como que ele se assentou? E aqui que está o poder. O diabo fica desesperado, irmão, desesperado, quando ele descobre que o crente descobriu o poder de se assentar. A sua vida espiritual começa quando você... Coloca uma cadeira aqui para eu ficar. Eu vou ilustrar. Coloca aqui. Obrigado. Deixa ela aqui comigo. Irmãos, o mundo espiritual é diferente do mundo físico. No mundo físico, a gente começa fazendo e andando. No mundo espiritual, a gente começa quando a gente descansa, desfruta daquilo que Jesus já fez por nós. Então a nossa vida espiritual começa quando a gente descobre isso. Cara, eu não preciso mais fazer, porque Ele já fez. Agora vamos entender na prática. A primeira coisa que o apóstolo Paulo descobriu: eu sou a justiça de Deus. Diga bem forte, dá um grito bem forte. Diga: eu sou a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui é uma chave. Ele descobriu isso. Ele não está só nos ensinando isso. Ele mostrou com a vida dele que ele era um herói. Ele mostrou com a vida dele a autoridade que ele tinha sobre os demônios, sobre a doença, não é? E ele foi feito do mesmo material que a gente. Ele não tem nenhum privilégio maior do que o nosso. Deus não faz acepção de pessoas, diga glória a Deus. Só que ele descobriu coisas que a gente ainda não tomou posse. Então a primeira coisa, aqui ó, o que é assentar para o Paulo? Ele descobriu: eu sou a justiça de Deus, porque em 2 Coríntios ele escreve, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Diga assim: eu sou a justiça de Deus. Diga: eu sou a justiça de Deus. Agora, o que você precisa fazer para ser a justiça de Deus? Quem está me entendendo? Porque, deixa eu te mostrar, irmão, a justiça não é algo que você faz, é algo que você recebe. Quer ver? Romanos 5,17: os que recebem a abundância da graça. O que é a graça? O que é a graça? É esse favor imerecido, a gente não merecia. Irmãos, Deus nos salvou. Deus nos salvou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Veja bem, Deus te salvou quando você não merecia. Irmãos, eu era um viciado em cocaína quando Ele me salvou. Não, eu tenho uma história miserável para trás. Miserável. O pessoal fala assim, ó: eu fui no fundo do poço. Eu disse: eu achei a tampa do fundo do poço. E eu me enfiei mais lá dentro ainda. Irmãos, e Deus me salvou quando eu não merecia. Eu estava perdido nos meus pecados e delitos. Então Ele me justificou. O que é justificar, pastor? Ele me fez justiça de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Quem está me entendendo? Agora, isso é a graça. Agora olha só: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga o dom da justiça. Diga bem forte: o dom da justiça.
Agora grita, o dom da justiça. Irmão, a justiça é um dom. A justiça de Deus na sua vida não é algo que você faz, é algo que Deus fez por você em Cristo. Ele se fez pecado no seu lugar, para que você fosse feito a justiça de Deus. Meu Deus, isso é tremendo demais. Amém, querido? Então, o apóstolo Paulo entendeu isso. Cara, aconteça o que acontecer, eu sou a justiça de Deus. Qual que é a consequência disso na nossa vida prática? Efésios 3,12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem, a ousadia de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Por que o crente não ora? Por que a gente não tem muitos heróis na nossa geração? Porque como a gente não sabe esse princípio básico da fé cristã, quando a gente vai orar, a gente vai assim, ó: mas eu não mereço isso. Ó Senhor, eu sei que eu não mereço isso, mas eu estou aqui na tua presença com muita vergonha pelo que eu fiz, mas tenha misericórdia de mim. Irmãos, essa oração nunca vai obter resultado, porque Deus sabe que você não sabe, que Ele sabe que você é justo. Porque quando você entende que você foi feito a justiça de Deus, não pela sua obra, mas pela obra dele, quando você entende que você recebeu a justificação pela fé em Cristo Jesus, você entra na presença dele com ousadia, e você vai orar com ousadia. Quem está me entendendo? Você não vai orar com dúvida, com medo, achando que você não merece, porque ninguém merece mesmo. Mas irmãos, ele me justificou quando eu estava pior do que eu estou agora. Pensa bem, quando ele me justificou no meu caso, viciado, miserável, irmãos, por que ele não vai me amar agora? Meu Deus, ele me justificou lá. Quem está me entendendo? Irmãos, isso não abre um precedente para você pecar, porque quando eu penso nisso, irmãos, eu fico tão agradecido a Deus, tão agradecido pelo que Ele fez. Meu Deus, que Ele diz: filho, senta e desfruta da justificação, senta e desfruta do direito que você tem de entrar na minha presença com ousadia. Irmão, quando eu sei disso, eu me sinto tão devedor, e eu quero agradar o coração dele. Isso não quer dizer que eu não peco, mas eu me entristeço quando eu peco, porque eu me sinto tão grato pelo tudo que ele fez por mim. Quem está me entendendo? Isso nunca vai abrir precedente para ninguém pecar, irmãos. Quem está me entendendo? Isso que o apóstolo Paulo, outra coisa que ele descobriu, o que é assentar. Ele disse: cara, eu sou filho de Deus. Diga bem forte: eu sou filho. Olha só o que ele escreveu em Romanos 8,17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Quem está me entendendo? Porque está escrito, irmãos, está escrito. Olha só, João 1,12: a todos quantos o receberam, eu só tenho que receber Jesus. A todos quantos os receberam, deu-lhes, é dom de novo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então quando você creu de todo o seu coração, e você confessou com a sua boca, você foi feito filho de Deus. Mas eu não mereço. Mas você não vai merecer nunca mesmo. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu falo para Meila: amor, esses nossos filhos, eu queria ter o que eles pensam que eu tenho. Não é? Porque qualquer dificuldade que eles têm, não é? Eles sabem que eles podem pedir para o papai, não é? Eles sabem. Eu digo, é muita cara de pau, né? Mas sabe o que isso é? Eles sabem, porque sabem que eles são meus filhos. Quem está me entendendo? Não tem nada a ver com merecimento, irmãos. Não tem nada a ver com merecimento. Eles são meus filhos e fim de papo. E a Adara, minha neta, irmãos, essas nossas netas,
Elas fazem coisas. Esse dia eu estava lá em Curitiba, na casa do Tiago, com a nossa netinha de 3 anos, e ela deitando e rolando na avó. O Tiago falou assim: mãe, eu não entendo, no meu tempo isso era proibido. O que mudou na lei? Eu disse: nada. Nada. Não, mas aí isso é injusto. Isso é injusto. Eu disse: não, eu sou o avô, tu é o pai. Mas sabe, irmãos, tanto a Dara quanto a Chloe, elas sabem porque sabem. Elas são filhas, não é? Elas são herdeiras, são co-herdeiras, não é? Sabe, irmãos, isso é tremendo demais. O apóstolo Paulo sabia porque sabia. Eu sou filho. Agora deixa eu falar uma coisa, irmão. Aconteça o que acontecer. Cadê? Quantos pais tem aqui? Aconteça o que acontecer. Seja justo comigo. Seja justo, responde de uma maneira. Aconteça o que acontecer, irmão, o seu filho vai ser sempre o seu filho. Não é? Eu já fui entristecido pelos meus filhos. Mas, irmãos, fiquei chateado com eles. Muito chateado, muito triste até. Chorei por eles. Mas, irmãos, nunca passou pela minha cabeça deserdá-los. Sabe, dizer para eles: você não é mais meu filho. Nunca. Agora a Bíblia diz que nós somos maus, mas sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste. Você é filho, e você é herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo Jesus. E tudo o que você precisa fazer é descansar naquilo que Jesus conquistou por você na cruz. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu, isso é tremendo demais. Irmãos, eu vou até pular, porque é tanta coisa, eu anotei tanta coisa, mas não precisa, vocês já entenderam. Eu só queria que vocês entendessem esse primeiro princípio. Como que eu começo a minha vida cristã? O que eu preciso fazer para ser um herói da fé? Descansa aí. Meu irmão, é isso, primeira coisa, primeiro passo. Poxa, pessoal, mas é muito fácil. Mas é isso mesmo. Lembra do Adão? O que nós vamos fazer? Você nasceu na minha folga. Senta. Agora vamos lá, vamos avançar. Qual que é a segunda coisa, pastor? Diga comigo: andar. Qual a segunda descoberta do Paulo, depois que ele descobriu que ele tinha que desfrutar apenas, tomar posse apenas de tudo aquilo que Jesus tinha feito? Agora, qual a segunda coisa que ele descobriu? Andar. Se você estudar o livro de Efésios, eu estou mostrando para vocês aqui o livro de Efésios, só isso. Eu estou lendo Efésios para vocês de uma forma que vocês entendam, não é? Então esse capítulo, que vai de 1 até o 3, fala sobre isso, fala sobre sentar, fala sobre desfrutar da obra de Cristo, até o capítulo 3. Do 3 até o 6, ele vai falar sobre o andar. Diga comigo: andar. A segunda coisa que o apóstolo, ele que está ensinando, a segunda coisa que ele descobriu é que ele só podia começar a andar, e você vai entender agora, depois que ele assentasse. É o contrário, né? Na nossa vida aqui na terra. Na vida cristã eu sento, depois eu ando. Eu só consigo andar se primeiro eu sentar. Vamos entender agora o andar. Efésios 5:2. Olha que ele ensina, o apóstolo Paulo: andai em amor. Agora, como assim, apóstolo Paulo? Que tipo de amor? Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós. Quem acha que é difícil isso? Andai em amor. Olha lá, eu vou te mostrar que é prático e não é um bicho de 7 cabeças. Mas olha só: andai em amor, como também Cristo vos amou. Meu Deus do céu, você tem que amar a pessoa do lado, não é? Como Cristo ama você. Essa é a missão de Deus para nós. Olha o que diz Efésios 5:8: pois outrora eras trevas, vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Cadê as luzes do Senhor aqui? Deixa eu ver. Agora olha o que ele diz: andai como filho da luz. Então até o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai repetir várias vezes: andai, andai, não é? Amem como Cristo, andem como filhos da luz. Essa aqui é o testemunho, irmãos, é o que vai atrair as pessoas para Jesus, o nosso testemunho, não é?
o nosso testemunho. Palavras são anões, testemunhos são gigantes. Aquela frase que a gente ouviu hoje, achei muito legal, né? Que as nossas palavras, elas fazem com que a alma ouça as nossas palavras, mas as nossas ações fazem com que a alma do homem sinta as nossas ações. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, é o testemunho de vida. Agora, pastor, é possível a gente amar como Cristo amou a igreja? É possível a gente amar um ao outro como Cristo me amou? Eu quero responder isso para você. Olha, andar em amor. Gálatas 5,14 diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então tudo se resume em você amar. É muito importante amar. Jesus ensinou assim, olha o que Jesus disse em João 13,35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão saber se eu sou discípulo de Cristo? Se eu falo muito bem, ou se eu canto muito bem, ou se eu sou muito bonito, ou se eu tenho uma aparência de um cristão. Não, ele diz: se vocês tiverem amor uns aos outros. Aí todo mundo vai saber, rapaz, está ali um crente. Esse cara aí, rapaz, esse cara é tremendo. Ele ama com o amor de Cristo. Eu quero isso para mim. Isso que vai atrair as pessoas para Cristo. Quem está me entendendo? Isso vai fazer de você um herói. Agora, é possível? Olha como que Cristo amava a gente. Olha como que Cristo amava. Lucas 6,27: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos. Meu Deus. Fazei o bem aos que vos odeiam. Meu Deus. Bendizei, falai bem dos que falam mal de vocês. Meu Deus. Orai pelos que vos caluniam. Assim que Cristo amava. Quem está comigo aqui? Cristo amava os inimigos dele, sim ou não? Sim ou não? Ele está lá na cruz, sofrendo aquela dor terrível de injustiça. Aí ele está lá orando pelos inimigos. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus amava os inimigos dele, sim ou não? Ele fazia o bem aos que o odiavam. Fazia ou não? Ele falava bem dos que falavam mal dele. Ele orava pelos que caluniavam ele. Agora, irmãos, olha só, olha o mandamento em Efésios. O que é andar, pastor? O que é andar? O cara vem aqui e tira me atrapalhar. Não, brincando. Irmão, primeiro eu sento, eu desfruto de tudo que Cristo fez, amém? Isso você já entendeu. Depois eu faço o quê? Eu ando. Agora, o que é amar? O que é amar? Perdão, o que é andar? Amar como? Como Cristo amou a igreja, ou como Cristo me amou. É possível? Eu vou responder para você agora. É possível ou não é? É. Olha o que diz aí Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Irmão, tem um poder dentro de você. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo, o amor de Deus que eu tenho que amar o outro já foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Quem está me entendendo? Irmão, nós somos o santuário do Deus vivente. Você acredita nisso? O que você precisa fazer para ser o santuário do Deus vivente? O apóstolo Paulo disse isso. Vocês não sabem, vocês são o santuário do Deus vivente. O Espírito Santo de Deus habita em vocês. E não foi por nada. Pastor, mas eu não sou uma pessoa perfeita. Mas Ele te considera a justiça de Deus. Por isso que Ele veio habitar dentro de você. Amém, querido? E o Espírito Santo está aí.
e o amor de Deus já foi derramado no seu coração. O que eu tenho que fazer para amar com esse amor? Está lá, irmãos, em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu faço isso, pastor? Na prática, está aqui no versículo 19 em diante. Quem vem me acompanha lá, ó. Falando entre vós com salmos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai amar com o amor de Deus. Você vai manifestar esse amor que já está em você. O Espírito Santo já está em você. Se você ficar cheio dele, você vai começar a extravasar isso, não é? Você extravasa aquilo que você está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Se você se encher do Espírito Santo, você vai vazar amor dos seus poros. Quem está me entendendo? Como que eu faço isso, pastor? Está lá, ó. Falando entre vós com salmos. O que significa isso? O que é que você está falando? O que é que você está conversando? O que é que você conversa um com o outro? Presta bem atenção nisso. Pastor, eu não quero ficar só assentado não, tomando posse. Agora eu quero andar e dar o meu testemunho. Eu quero que as pessoas vejam o que está acontecendo e me sigam para eu levá-las para Cristo. Eu quero amar com o amor de Cristo. Só tem um jeito, é através do Espírito Santo. Você tem que se encher dele. A primeira coisa, diga qual que é: falando entre vós com sal. Ou seja, é falar a palavra. Como é que eu vou falar uma palavra que eu não conheço? Eu sei falar sobre a novela, eu sei falar sobre tudo que está acontecendo lá na Rússia, não é? Lá na guerra, na Ucrânia. Eu sei falar tudo o que aconteceu com o Daniel. Como é o nome do cara? O Daniel, o deputado. Como é? O Daniel Silveira. Eu sei tudo sobre. Eu sei falar sobre isso. Mas falar com salmos, falar a palavra, pastor, eu não sei. Aí você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. E se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir manifestar esse amor. Aí você não vai conseguir andai em amor como Cristo vos amou. Você não vai conseguir amar com o amor de Cristo. Quem está me entendendo? Aí a gente não vai ser o herói que essa geração precisa. Quem está me entendendo? Falai entre vós com salmos, meu Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A irmã perguntou assim para mim: pastor, eu gosto de música, secular, do mundo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Uma música que não fala nada de errado, uma música toda certinha e tal. Eu falei: irmã, nem eu vejo. Agora, o que é que essa música está edificando o seu espírito? O que essa música, que espiritualidade tem nessa música? O que essa música fala de Deus, fala de Jesus? Não é? Puxa vida, se eu posso cantar um cântico espiritual, eu vou cantar o cântico lá da Marília Mendonça, sei lá de quem, entende? Meu Deus, eu vou falar, não, eu quero que o Espírito Santo transborde de mim. Não, eu quero andar em amor por essa, não. Eu já entendi o assentar, mas eu não quero ficar só assentado. Eu quero andar em amor, espalhando o testemunho de Cristo por onde eu for. Eu quero ser um herói na minha geração. Eu quero amar com o amor de Cristo. Impossível humanamente falando, só o Espírito Santo dentro de mim. Mas como que eu me encho dele? Falando entre vós, palavra. Eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quem está me entendendo? Eu tenho que ler mais a minha Bíblia, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que saber mais. Eu tenho que cantar para Ele, eu tenho que adorá-lo, aleluia, aleluia, sabe, meu Deus do céu, o que mais que ele fala aqui, ó? Dando sempre graças por tudo, diga graças por tudo, meu Deus, Ele gosta disso, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe, esse coração de gratidão, meu Deus, estou vivo, meu Deus, meu nome está escrito no livro da vida, meu Deus, sabe, gratidão por tudo. O Espírito Santo gosta disso. E a última coisa que ele fala aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Submissão às autoridades delegadas, submissão aos pais, submissão aos chefes, submissão aos líderes, humildade. Aquele que se humilha será exaltado. Aí o Espírito Santo, que já está dentro de mim, o Espírito Santo não entrou só um pouquinho em mim, entendeu? Pastor, como é que eu me encho? Ele só colocou um dedinho, agora eu quero 2, e aí ele coloca o pé. Não, irmão, ele entrou inteiro. Ele já está inteiro, né? Agora quando que ele se enche? Falando entre vós com salmos, cantando e entoando cânticos
de louvor ao Senhor, cânticos espirituais, aleluia, aleluia, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, dando graças por tudo e sempre ao Senhor, aleluia. Eu vivendo uma vida assim, eu me encho do Espírito Santo. Aí daqui a pouco eu estou andando, espalhando o amor de Deus aonde eu for, aleluia, 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 aleluia. Uma prima minha, a gente foi no casamento, no aniversário, muita gente lá, todo mundo bebendo e tal, aquela coisa. Eu fui, porque a minha irmã me convidou e eu fui lá. Aí chegamos lá, uma prima minha olhou para mim, ela estava assim, ó, bonita, rica e valente, né? Desse jeito. Ela olhou para Meila e ela falou assim para mim, a minha prima, ela disse: o que é que essa tua mulher tem? Né? Ela estava cheia da cachaça e do diabo também, né? Aí eu disse, como assim? Ela tem alguma coisa que eu quero. Aí ela chegou perto da Meila e começou a chorar. Me diga o que é que você tem. Eu quero o que você tem. Eu quero o amor de Jesus, né? Cheia do Espírito Santo. Irmãos, nós ganhamos ela para Jesus, ganhamos o marido dela para Jesus, sabe? Ela passou a servir o Senhor. Irmão, não foi nem evangelizada a mulher, foi tomando cachaça, bêbada. Ela sentiu o amor, ela sentiu a presença. Irmãos, como nasce um herói na nossa geração. Como nasce, não é a religião que faz um herói. Como nasce um herói? Receba, toma posse, desfruta, justificação, filiação. Eu sou filho, eu sou morada do Espírito Santo. Eu não fiz nada para merecer isso, eu só estou tomando posse. Eu estou assentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Não tem nada a ver comigo. Agora eu estou andando em amor. Agora eu estou andando em amor, cheio do Espírito Santo. Eu estou andando, e eu quero mais. Deixa eu terminar, aleluia. O que o apóstolo Paulo descobriu? Ele descobriu isso, irmãos. Ele não é diferente de nós, mas ele descobriu e praticou isso. Cara, eu não tenho que estar me esforçando. Eu já sou a justiça de Deus. Eu não tenho que estar me esforçando. Eu já sou filhinho do papai. Eu não tenho que estar me esforçando. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou cheio de falha, mas Ele me justificou, por isso que Ele mora dentro de mim. Ele me considera o templo do Espírito Santo. Pensa, aonde eu vou, o Espírito Santo vai. Se eu saio, Ele vem comigo. Irmão, pensa num negócio poderoso isso. Eu estou empoderando você pela palavra. Irmãos, a gente não precisa, sabe, de estar atrás de guru. É verdade, atrás de guru espiritual, atrás desse pastor top das galáxias, poderoso, mas, irmão, cada um de nós, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não tem mais véu, não tem mais separação. Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, agora qualquer um que crê pode entrar. Eu não sou mais filho do que você. O Paulinho não é mais meu filho do que o Tiago, do que a Ana Lídia. Eles são filhos. Eu não sou mais filho do que você. Seja lá quem você, que passa pela sua cabeça, esse pastor top da galáxia, poderoso. Irmão, não tem nada a ver. Ele é tão filho quanto você. Ele é tão templo do Espírito Santo quanto você. Quem está me entendendo? Ele é tão justificado quanto você. Meu Deus, Ele está tão assentado quanto você. Às vezes a diferença entre um e o outro é que o outro toma posse, e o outro crente fica lá ralando, desesperado, nunca senta, nunca toma posse. Deixa eu terminar. Diga comigo: sentar, andar e, para terminar, ficar firme. Diga ficar firme. Dá um grito aí, ficar firme. Tudo em Efésios. Como eu te disse, Efésios 1 até o capítulo 3, sentar. Do 3 ao 6, andar, testemunho. Agora, do 6, e termina no 6,
é o ficar firme. Vamos entender isso que aqui é muito importante. É a batalha espiritual. Efésios 6,10 diz assim, olha: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Diga comigo: para poder de ficar firmes. Diga de novo: para poder de ficar firmes. Olha só, contra as astutas ciladas do diabo. E no 13 e no 14 ele vai falar a mesma coisa: ficar firme. Quer ver? Olha só: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Diga: possais resistir. Diga: poder de ficar firmes. Diga: possais resistir. Olha, possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Diga: permanecer inabalável. Diga bem forte: permanecer inabalável. Diga: ficar firme, resistir, permanecer. Quem está me entendendo? Agora, o que significa isso, irmãos? O que significa ficar firme? Nós não estamos lutando para tomar nada do diabo. Quem está comigo aqui? Esse é o engano da igreja. Porque, irmãos, o diabo não tem nada. A Bíblia diz que Deus despojou, Jesus despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Quem está me entendendo? Ele não tem nada para eu lutar com ele. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios 1,3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga: toda sorte de bênção. Não tem nada que eu tenho que lutar com o diabo para arrancar dele. Não. Agora eu tenho que guardar o que Deus já me deu. Isso é resistir. Eu não sou o bandido para tirar. Eu sou a polícia. Eu sou embaixador em nome de Cristo. Entendeu? Jesus já despojou ele, já tirou tudo dele. Eu só tenho que guardar o que é meu. Eu só tenho que ficar firme. Quem está me entendendo? É diferente. Só tenho que guardar. Não tenho que tomar nada dele. Não preciso fazer isso. Ok? 1 João 3,8 fala que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Já aconteceu. As obras do diabo já foram destruídas. Então o que é que Satanás está tentando fazer? Ele está tentando te enganar. Ele está tentando levar você para esse território onde você se esforça para tirar as coisas dele, onde você luta para receber algo. Não, irmãos, não. Você tem que dizer para ele: Satanás, você já foi derrotado. Jesus já despojou você. Você não tem mais nenhuma autoridade. Jesus disse: toda autoridade no céu me foi dada, nos céus e na terra. E ele disse: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Irmão, nós não estamos aqui numa cana de braço com o diabo. Pessoal, me ajuda aqui Não. Você só tem que ficar firme. Você só tem que se revestir da armadura de Deus, não é? Orando em todo o tempo no Espírito, usando a espada do Espírito. Você é a polícia. Ele é o bandido derrotado e condenado. Quem está me entendendo? Você é a autoridade. Se você entende isso, ele foge de você. Quem está me entendendo? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.